Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Comissão Mista de Orçamento vai tentar votar esta tarde as novas metas fiscais de 2017 e 2018, que aumentam o déficit das contas do governo para 159 bilhões de reais. E o plenário tem mais uma vez a reforma política pela frente. Em sessão hoje, os deputados podem votar a criação do Fundo Público de Campanhas e a definição sobre o sistema eleitoral. Do Salão Verde ao vivo, Carol Nogueira. Em reunião no final da manhã de hoje, o presidente Rodrigo Maia discute com alguns líderes partidários qual deve ser a estratégia de votação da reforma política. Do corredor das comissões, Mariana Prichitsky. A Comissão de Direitos Humanos faz um balanço dos 38 anos de lei da anistia. Hoje é terça-feira, 29 de agosto. Agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A semana no plenário da Câmara tem 2 medidas provisórias em pauta e uma sessão do Congresso Nacional, junto com os senadores, para analisar vetos presidenciais. Além disso, os deputados também esperam votar a reforma política. Veja os detalhes na reportagem de Dini Moraes. Esta será mais uma semana dedicada à reforma política no plenário da Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira à tarde, está marcada a continuação da votação da primeira das propostas desse pacote de mudanças no sistema político eleitoral. A PEC 77 quer mudar a Constituição para, entre outras coisas, alterar a forma como elegemos deputados e criar um fundo público para financiar as campanhas eleitorais. Nenhum desses pontos tem acordo entre os deputados. Eu acho que dá para aprovar o fundo porque ele é uma necessidade para o financiamento da democracia. Nós temos visto em muitas cidades, nessas últimas eleições, ocorrer financiamento via crime organizado, via agiotagem, via Caixa 2. Os parlamentares vão ter que encontrar fontes de financiamento que não retirem recursos nem da educação, nem da saúde, nem dos investimentos, nem da segurança pública. Nós precisamos achar fontes da própria política. Nós poderíamos discutir neste ano, na Comissão de Orçamento, dentro do âmbito do orçamento e, eventualmente, acrescentarmos algo mais a esse fundo partidário, que já existe em torno de 800 milhões de reais, e partirmos para a eleição. Não há, no momento, nenhuma chance de nós retirarmos mais dinheiro do orçamento que iria faltar em outra área para fazer eleições no ano que vem. Eu sou favorável à volta do financiamento privado, mas também admito que não existe maioria para que isso seja aprovado. O tempo está cada vez mais apertado, mas a realidade é uma só. Nós não temos hoje maioria de PEC para aprovarmos nada do que está sendo proposto. O que não tem tanta divergência assim é a segunda proposta do pacote da reforma política. Pode até ser votada antes no plenário. A PEC 282 acaba com as coligações na eleição de deputados e vereadores já a partir do ano que vem. Ainda impõe um desempenho mínimo nas urnas para os partidos terem acesso a recursos públicos e tempo de propaganda de rádio e TV. Além das propostas da reforma política, o plenário deve terminar de votar a medida provisória que aumenta a taxa de juros dos financiamentos do BNDES. Também está na pauta outra MP de interesse do governo, a 783, que cria um programa de parcelamento e desconto para as dívidas federais de empresas e pessoas. Ainda está marcada uma sessão do Congresso Nacional na manhã desta terça-feira para analisar vetos presidenciais e liberação de recursos a diversos órgãos públicos. Agora são 8 horas e 57 minutos. A Carol Nogueira está no Salão Verde com os líderes dos partidos aqui na Câmara. Bom dia, Carol. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer essa tarde. A sessão, de qualquer forma, não vai ser presidida pelo presidente Rodrigo Maia, que está fora nesse momento como presidente da República, não é isso? Pois é, Vera. Às 9 horas da manhã tem a previsão, então, do embarque do presidente Michel Temer numa missão oficial. Ele parte para a China numa missão oficial. Com isso, o presidente Rodrigo Maia passa a assumir, então, a presidência da República. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho, ele integra a comitiva oficial do presidente Michel Temer, vai também nessa viagem oficial. Então, com isso, quem vai assumir a presidência da Câmara dos Deputados a partir de hoje é o segundo vice-presidente da Casa, o deputado André Fufuca. Ainda assim, tem uma reunião
reunião marcada na residência oficial da Câmara dos Deputados para o final da manhã de hoje, com o presidente Rodrigo Maia. Ele deve receber alguns líderes partidários para definir aí a estratégia de votação da reforma política. Já tem uma proposta de emenda à Constituição que já foi discutida, já começou a discussão no plenário da Câmara, que é essa que trata, então, tanto do sistema de votação para deputados e vereadores, o chamado distritão, quanto a questão do fundo público para financiamento de campanha. Existe uma outra PEC que está chegando também no plenário, a que foi relatada pela deputada Sheridan, em que trata do fim das coligações e também da cláusula de desempenho. Eles devem definir, então, qual que vai ser a estratégia, o que deve ser votado em primeiro lugar. Antes da viagem, antes de se afastar, numa reunião ontem, o presidente Michel Temer levou aos deputados também quais são as prioridades do governo para esse momento de afastamento, né? Ele citou essas duas medidas provisórias que estão na pauta do plenário, tanto a MP do novo Refis, a 783, que já está aí na pauta há algum tempo, quanto a 777, que trata dessa taxa, a chamada TLP, que trata aí do fim do subsídio nos juros para os empréstimos concedidos pelo BNDES. O presidente Michel Temer citou também a importância da votação da nova meta fiscal, que está em discussão nesse momento na Comissão Mista de Orçamento. A gente vai conversar sobre tudo isso com o líder do PP, que está aqui com a gente, o deputado Arthur Lira, e também com o deputado Zé Geraldo, que é vice-líder do governo, também acompanha essa discussão com a gente. Deputado, bom dia. Sua expectativa para essa reunião de hoje de manhã, o que deve acontecer, então, na votação da reforma política aqui no plenário? O que pode ser aprovado? Muito bom dia a todos. Nós esperamos que dessa reunião de 11h30 da manhã, com a participação dos líderes dos principais partidos e de alguns partidos médios da casa, não que não sejam necessários todos os partidos, mas nós temos que construir um consenso, pelo menos nos maiores partidos. Não é o que está acontecendo, e sem que haja uma alternativa de conversa proativa, cada um cedendo um pouco de um lado para se chegar a um entendimento comum, não haverá votação que tenha êxito com um quórum de PEC. A PEC que chega também, que a relatora deputada Sheridan, ela vai enfrentar problemas, como destaques de aumento da cláusula de barreira, pode haver a supressão da federação, o fim de coligações para 2018. Então, todas as duas PECs elas têm pontos polêmicos. É necessário que os líderes hoje tenham bastante parcimônia, junto com os presidentes de partidos, reúnam suas bancadas, para que nós tenhamos êxito essa semana e consigamos terminar com esse assunto, porque senão nós chegaremos em 2018 sem nenhuma alteração, que é muito ruim. Nós poderemos ter a possibilidade de uma judicialização da política, de como se faz política, e o sistema atual, se tem uma coisa que é consenso, pelo menos na maioria dos partidos, é que ele é um sistema falido e não tem como funcionar sem o financiamento privado. Não há maioria para o financiamento privado e há extrema dificuldade em aprovar o financiamento público com os índices que estavam. Nós já suprimimos o 0,5% da receita corrente líquida e há a possibilidade de mandar para uma infraconstitucional e na Comissão de Orçamento para se discutir como seria isso, ainda está de forma embrionária. Deputado Zé Geraldo, sua opinião, como é que o PT encara, então, essa discussão? O que vai defender em relação à reforma política? Olha, nós do Partido dos Trabalhadores defendemos 3 pontos que eu penso que já é uma reforma, que é a cláusula de barreira, o fim da aliança proporcional e o financiamento público. E nós entendemos que será uma vergonha para o Congresso Nacional não votar nenhum tipo de reforma, porque, no mínimo, o Supremo vai legislar e vai acabar com a aliança proporcional. Portanto, eu penso que se os maiores partidos tiverem um consenso e liderar uma proposta, é possível que se aprove o essencial. O essencial, por exemplo, que é o fundo eleitoral. Agora, se todos ficam jogando para a plateia, né, criticando o próprio fundo, e ninguém tem coragem de debater o que está acontecendo nesse país, porque só as privatizações é um prejuízo que daria para financiar campanha por 100 anos nesse país. E se querem baratear campanhas, deveríamos também discutir os tempos de mandato. Nesses últimos 20 anos, nós tivemos eleição de 2 em 2 anos. Mandatos de 4 anos é um absurdo. Então é claro que nós temos muita eleição nesse país. Termina uma eleição, começa outra. Termina de prefeito, começa de governador, presidente, deputados. Aí depois, então não tem cabimento, é preciso também discutir o barateamento das campanhas. Não basta discutir 3,5 bilhões, porque isso também não é suficiente. Vai continuar tendo a participação do capital privado, não empresarial, mas da pessoa física. Então, o ideal seria que nós não tivéssemos nas eleições no Brasil a intervenção da pessoa física. E se tiver, temos que ter com limite. O PT defende que nós temos que limitar. Não tem essa história do cidadão financiar 1 milhão para um deputado, 1 milhão
para governador. Tem que ter um limite, porque senão as campanhas continuarão sendo caras e muitas cadeiras aqui no Congresso Nacional continuarão sendo compradas como sempre foram. Eu acho que tem uma maioria que parece que quer que fique do jeito que está, que é a velha política, e essa velha política não funciona mais aqui em Brasília. Distritão, o senhor acha que passa? Eu penso que o Distritão não tem chance mais de passar. Nós estamos hoje exatamente entre o fundo eleitoral e fim de aliança proporcional e uma cláusula de barreira, que já há um acordo entre os pequenos partidos, com formação de federação. Eu penso que nós estamos próximos de ter um consenso. Agora é preciso que as lideranças se unam, os partidos, e o nosso partido está à disposição para votar uma reforma. Para nós será ridículo não votar nenhuma reforma depois de todo o debate de compra de voto, de caixa 2, de mensalão, de petrolão. É uma desmoralização para o Congresso Nacional. Deputado Arthur Lira, o senhor acha que vota alguma coisa? O que o senhor acha que sai, de fato, dessa reforma? Distritão, o senhor também acha que não tem mais consenso? Fundo, o senhor acha que tem como a gente discutir um outro valor? Olha, o problema maior está justamente nisso. Alguns partidos defendem com mais ênfase o sistema político. Meu partido defende que o distritão, o voto majoritário, seja o sistema que seja adotado nessas eleições. Outros partidos defendem mais o financiamento público, o fundo. Essa é a dicotomia. Há de se haver bom senso, de se tentar um meio termo, não é? Entre sistema eleitoral e financiamento de campanha. Eu sou totalmente a favor de que volte o financiamento privado, com limites, com regras, com valores, com clareza, com isenção. Não há política baseada só em financiamento público, no meu ponto de vista. Você vai sangrar muito do orçamento, da situação do país, de como já se encontra. Você tem que levar essa discussão muito a sério. Votaria com tranquilidade, como votei o desvinculamento do 0,5%. Acho que voto e é necessário que se vote algum tipo de financiamento. Se nós não teremos o financiamento privado nessa eleição, nós temos que ter um tipo de financiamento para tocar as eleições e manter a democracia viva, o mais importante. Como disse o deputado Zé Geraldo, há um encaminhamento pelo PT em 3 pontos, há um encaminhamento de outros partidos. O que tem que acontecer nessa reunião de hoje é um mínimo de consenso, de calma, de parcimônia, para que se tente aparar as arestas e que nós chegamos a um texto que nem seja bom para um lado, nem bom para o outro, que todos cedam um pouco e nós tenhamos um texto possível em 2018. Deputado, e essas prioridades apontadas pelo governo, pelo presidente Michel Temer antes da viagem dele, esse novo refis, também a medida provisória que muda aí a taxa do BNDES e a revisão da meta fiscal. Como é que o senhor acha que vai ser a discussão disso? Olha, a meta fiscal, ela está tendo dificuldades na Comissão de Orçamento. É preciso que ela tenha sua votação acelerada para que o plenário do Congresso Nacional possa analisar. Tem-se a TLP, que é polêmica, mas é necessária. Você tira ali um nicho de privilegiados que recebiam subsídios do BNDES, você democratiza para os pequenos e médios essa mesma condição. Há o outro lado que diz, não, você está encarecendo juros, você está quebrando com o sistema de fomento. A dicotomia é polêmica, deveremos terminar de votar ela. E questão do refis, é necessário que a parte econômica do governo entenda que tem que deixar de fazer refis virtuais e venha para a prática da realidade. O que foi proposto pelo governo não está tendo adesão, não terá exequidade, não será exequível, né? Há um texto do relator que ficou muito distante, e nós queremos e estamos trabalhando para a construção de um texto médio, um texto médio que atenda o mínimo da receita e que atenda aos empresários, porque 2 anos a crise foi muito profunda, 2015, 2016, tem muita gente ainda executando prejuízo fiscal e esses empresários precisam ter a oportunidade de manter suas empresas vivas, funcionando, gerando empregos e renda no Brasil. É necessário que a Câmara se movimente essa semana, porque há uma fala do ministro Meirelles em postergar o prazo de adesão para outubro, e isso não foi feito ainda de prática, é uma portaria do Ministério da Fazenda, que vence agora dia 31. Então, se não houver a postergação, a Câmara tem que se posicionar com um texto ou com outro de consenso no dia de hoje ou no dia de amanhã com relação a essa matéria, para que o Senado possa apreciá-la no dia seguinte. Deputado Zé Geraldo, sua avaliação sobre essas 2 medidas provisórias e a meta fiscal, o senhor acha que alguma delas consegue algum sucesso? Eu acho que as medidas vão no sentido de piorar a situação no Brasil, porque nenhuma delas injeta dinheiro na economia, né? As obras estão paralisadas, os programas, os bancos deixam de financiar. Eu penso que o governo está totalmente perdido. Um governo que fala em tirar R$10 do salário mínimo, que privatiza a Casa da Moeda, já diz tudo. É um governo sem rumo, um governo que não existe, e o Brasil vai pagar muito caro por isso.
Esse novo refis, sofrendo essas alterações a que o deputado Arthur Lira se referiu, o senhor acha que é um texto que ainda está longe de conseguir um consenso aqui na casa? O governo, nesse momento, não consegue apoio da base, né? Ele conseguiu para muitas medidas, mas quando mexe no bolso de muitos interesses aqui, acaba não passando. Na verdade, nós não podemos ter refis no Brasil que beneficia apenas alguns empresários, que sempre levaram vantagem, e ao mesmo tempo você aperta o cinto daqueles desempregados e aqueles que estão aí numa situação vulnerável e que precisa ter uma economia que possa gerar mais emprego no Brasil. Portanto, eu acho que o governo vive uma crise agora com a sua base aliada nesse momento da aprovação desse refis. Começa a se falar aí na expectativa de chegada de uma nova denúncia em relação ao presidente Michel Temer. Isso pode ter algum impacto, pode repercutir de alguma maneira? Ou a primeira denúncia já deixou claro que isso não vai ter nenhum tipo de repercussão aqui dentro? Assim, não vai ter algum tipo de continuidade? Olha, cada um tem uma avaliação de conjuntura. A minha avaliação, já explicitei isso até na tribuna da Câmara, eu penso que Temer está vencido e a nova denúncia, com certeza, ele não terá a mesma base para o sustentar, até porque continuar com Temer nas eleições do ano que vem vai ser um prejuízo grande para a base aliada. Eles devem estar refletindo sobre isso e, como eu disse, a segunda denúncia com certeza vai tirar o Temer e nós vamos ter mudança na conjuntura política brasileira. Sua opinião, deputado Arthur Lira? Ali, primeiro a gente tem que falar do que existe, né? A gente ter certeza ou incerteza a respeito de ações que dependam de outros poderes é difícil. Há essa especulação de que vem uma segunda denúncia. Como eu disse na primeira denúncia, nós temos que ver como é que chega o teor, quais são os fatos, se tem algum fato novo, se são os fatos antigos. Não é? Como eu falei da primeira denúncia, ela será tratada politicamente aqui na casa. Tem a Comissão de Constituição e Justiça que analisa os princípios constitucionais e jurídicos, mas até lá foi tratada muito politicamente. E a política, o tom que vai dar é o do momento. Eu acredito ainda que o governo tem uma base que lhe dê sustentação. O que precisa é que comece a ter atitudes como teve. Quem é base, quem não é base é a oposição, que tem o direito constitucional livre e limpo de criticar, de fazer obstrução, e a base tem o dever de votar e de ser tratada com lealdade. Então, o governo fazendo e partindo desse paradigma de tratar os desiguais de maneira desigual, eu acho que ele terá ainda condição de continuar governando e evitar 3, 4 eleições até o final do ano que vem, o que é insustentável para a economia de qualquer país sério. Nós não temos condição de fazer uma eleição agora, uma troca, uma eleição em março e uma eleição em outubro. É muita desestabilidade política para um país aguentar com a economia. Deputado Arthur Lira, deputado Zé Geraldo, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados, a gente muda de assunto agora para falar sobre a lei da anistia. A Câmara realiza uma série de eventos sobre esse tema. Ontem teve uma sessão solene no plenário da Câmara para falar sobre, marcar o aniversário da lei da anistia. E agora de manhã, debate sobre o mesmo tema aqui no corredor das comissões. E é para lá que eu vou com a repórter Mariana Prischitke, que tem alguns mais detalhes. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. A gente está aqui na frente do plenário 9, onde está marcado para as 10 horas da manhã essa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Ainda está um pouco vazio, o corredor das comissões ainda tem um movimento tímido, mas o deputado Paulão, do PT de Alagoas, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e que pediu essa audiência pública de hoje, veio aqui conversar com a gente mais cedo e explicar qual que é o motivo, como é que vai ser essa discussão hoje aqui. Bom dia, deputado. Bom dia. Hoje nós teremos uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para discutir a questão da anistia. E o motivo da discussão é porque o atual governo, principalmente o ministro da Justiça, ele mudou a metodologia em relação ao processo que foi uma conquista da sociedade, delegando poderes agora à AGU. E esse processo AGU, na realidade, funciona como uma Câmara Revisora. E a Câmara Revisora, na maioria dos casos, ele está, quando o processo chega em suas mãos, dá negativa. Isso é muito complicado porque as pessoas que são anistiados, uma boa parte faleceram, outros estão em idade avançada e o objetivo é fazer uma discussão e cobrar do ministro da Justiça do governo na perspectiva de manter a lei que foi aprovada por essa casa e, ao mesmo tempo, dê celeridade processual para que eles tenham direito que foi aprovado através de um reclamo da sociedade brasileira.
Deputado, além dessa audiência pública, da sessão solene de ontem já, tratando desse assunto e dos 38 anos da lei de anistia de uma forma geral, o que a Câmara pode fazer e o que a Comissão de Direitos Humanos pretende fazer sobre isso? Veja bem, na realidade, a questão da anistia é uma lacuna que você tem no Estado Democrático de Direito. Se você fizer analogia aqui a nível de América do Sul, percebe que ocorreram experiências de ditaduras militares. O Brasil, mesmo a gente tendo um processo democrático, mas é preciso lembrar que a gente teve um corte na história de 64 a 85. Então, a democracia é muito jovem e essa reparação é fundamental, principalmente para as gerações que sofreram, mas, ao mesmo tempo, servir de exemplo para a geração atual. Então, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não fez uma reparação ampla. Essa reparação ela foi feita pela sociedade, chegou o Congresso na época, eu não estava aqui, na perspectiva de fazer um reparo, mas um reparo, eu diria, meio termo, porque quem foi morto pela ditadura não tem processo indenizatório que faça a reparação. Então, ocorreram reparações de reintegração à sua função original, principalmente serviço público, a patentes, você tem aqui, inclusive, militares que foram reintegrados, pessoas vivas, pessoas mortas, dependentes, repito. E agora o governo atual, mais uma vez, tenta retroceder toda uma luta que foi aquele processo da construção da nossa Constituinte. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela sempre faz reuniões periódicas para mostrar à sociedade brasileira que a luta da anistia continua viva. Deputado, estão esperados muitos convidados, muitos anistiados, estão entrando aqui na Câmara agora para participar dessa audiência. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o principal, um presidente, é um militar do Rio Grande do Sul, uma pessoa que já tem uma faixa etária acima de 80 anos, e ele, sem dúvida nenhuma, é um líder importante dessa caminhada. Ok, deputado Paulão, obrigado pela entrevista. Boa audiência pública daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Agora são 8h14. A gente já falou aqui da votação no plenário das mudanças constitucionais da reforma política, que estão pautadas para a sessão desta tarde. Mas, além disso, a comissão especial que analisa a regulamentação da reforma também tem uma reunião marcada para hoje, às 14h, para votar o texto do relator, o deputado Vicente Cândido. Entre outros pontos, a proposta regulamenta a distribuição do fundo público para financiamento de campanhas entre os partidos e o Distritão. Estabelece tetos de gastos para as campanhas em cada cargo e cria incentivos para a participação feminina na política. A Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o projeto do governo que altera as metas fiscais deste ano e de 2018 para um déficit primário de 159 bilhões de reais. A comissão tem reunião marcada para as 14h30 e a liderança do governo no Congresso trabalha para votar a nova meta logo em seguida no plenário do Congresso, que é a última etapa da tramitação. O relator do projeto, o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas, apresentou na sexta-feira o parecer favorável à proposta. A Carol Nogueira explica o que propõe o governo. O Congresso precisa aprovar a revisão da meta fiscal. Mas você sabe o que é isso? A meta fiscal é o controle de gastos para evitar o aumento da dívida pública. Quando o governo gasta menos do que arrecada, tem um superávit. Quando gasta mais, tem um déficit, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Este ano, com a crise, o Brasil achou que teria 139 bilhões de reais de déficit. Agora, pede autorização do Congresso para aprovar um déficit ainda maior, de 159 bilhões de reais. Essa é a situação do setor público brasileiro. Um grave desequilíbrio fiscal, 9% de déficit nominal em 2 anos, 7% deve ser esse ano. Isso é muito grave. E essa nova meta leva em conta receitas que ainda não estão certas, como a renegociação de dívidas com o novo Refis, o leilão da CEMIG e de Campos de Petróleo e o aumento na contribuição previdenciária de servidores públicos federais. Eu acho que a meta para 2017 está sob controle da equipe econômica. Eu acho que é plausível. Agora, a de 2018 pressupõe uma série de receitas extraordinárias que dependem de vendas de ativos, concessões, privatizações, que tudo pode acontecer, está sujeito a chuvas e trovoadas.
Mas será que corre o risco dessa nova meta não ser aprovada pelo Congresso? A revisão da meta que nós vamos fazer não é uma questão de desejo, opinião, torcida, oposição ou situação, é um raio-x da realidade. E o retrato não é bonito. Agora são 9h17. Nesse momento tem início os trabalhos no plenário. Você que nos acompanha pela internet, continue assistindo ao vivo a esta edição do Câmara Hoje pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. E você que nos vê pela TV Câmara, fica a partir de agora com a transmissão da sessão solene em homenagem aos 300 anos da cidade de Oeiras, no Piauí. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto que pretende beneficiar produtores rurais que ajudam a preservar o meio ambiente. A proposta prevê uma compensação financeira do Estado para quem produzir e não desmatar. Itamar tem uma propriedade rural de aproximadamente 18 hectares no Distrito Federal. Mas ele e sua família, que são agricultores familiares, cultivam em apenas 5 hectares e preservam grande parte da vegetação nativa. Além de servir de quebra-vento, né, deixa o ar mais puro e, além do mais, traz uma harmonia melhor para a natureza, onde aqui eu vejo onde tem muitos pássaros, onde tem muitos animais. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto que beneficia casos como o de Itamar. A lei prevê o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal para compensar produtores rurais que preservam ou recuperam as áreas de florestas e matas de sua propriedade. Eles podem receber uma remuneração pelo serviço prestado. É o chamado PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. É uma forma legal do produtor rural que faz a sua parte, que preserva a sua floresta, receber compensação financeira por ele cuidar da floresta. Ele tem um custo, mas não recebe nada por isso. Esse projeto vem exatamente ajudar os produtores rurais da Amazônia Legal e do Cerrado Brasileiro, que preservam as suas reservas legais, receberem recursos do FNDF para preservar as suas áreas de proteção florestal. Para este especialista, é preciso ter controle para usar os recursos com mais eficiência. É muito importante que também esses investimentos, como o PSA, sejam feitos de maneira transparente, né, onde nós identificamos as áreas mais viáveis para a recuperação, para que os benefícios sejam maximizados. Para a secretária da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a iniciativa vai ajudar muitos agricultores familiares. Quando existe o incentivo, isso com certeza vai fazer com que a gente, ao invés de desmatar, a gente vai preservar, porque você está agregando renda naquele espaço que você produz. Eu ia produzir mais na área que está desmatada e não desmataria aonde eu estou preservando, né? Porque quando a gente vai aumentando, cada vez mais que a gente precisa para poder manter a família, né, tirar o sustento, aí a gente simplesmente produziria mais, porque a gente teria como investir mais. Uma doença que atinge 40 mil pessoas no Brasil causa desde cansaço até problemas nos rins. É o lúpus, que não tem cura, mas pode ser tratado. O fornecimento de um remédio pelos planos de saúde foi assunto da Comissão de Defesa do Consumidor. Os médicos afirmam, o medicamento imunobiológico Belimumab é eficaz no tratamento de parte dos casos de lúpus. Ele é eficaz para as formas moderadas de doença ativa e moderada e de difícil controle. Os dados mostram que as pessoas que usam esse medicamento precisam de menos doses de cortisona, por exemplo. Conseguem suspender mais frequentemente. E se a gente lembrar, a cortisona, o esteroide, o corticoide, ele é um dos medicamentos que mais mal faz às pessoas. A discussão é o custo de incluir o medicamento entre aqueles que são fornecidos pelos planos de saúde. O plano de saúde ele tem o preço de acordo com essa cobertura que já é estabelecida. Então,
Cada vez que a gente faz uma revisão e aumenta essa cobertura, pode ocorrer o aumento também associado da mensalidade dos planos de saúde. Carlos Eduardo Honório, da Associação dos Portadores de Lúpus, conta a história dele para argumentar que o remédio vai reduzir os custos das operadoras. Recorrer à justiça, em alguns casos, como a reabilitação, principalmente, eu consegui ter acesso à reabilitação, porém algumas medicações que eu precisava eu não consegui. Com isso, as operadoras conseguiram na época o que eles chamam de redução de custo e está tendo um custo até hoje no meu tratamento, porque agora eu fiquei com a sequela e não é irreversível. Com isso, eles vão ter que pagar até a minha morte. Os médicos dizem que tratar o lúpus é importante também para o governo. De acordo com dados do INSS divulgados na internet, o grupo de doenças reumáticas, que incluem doenças da coluna, doenças ósseas, doenças articulares periféricas, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica, osteoartrite, elas em conjunto é o grupo de doenças que mais determina aposentadoria por invalidez e benefício com afastamento com benefício, ou seja, elas custam ao sistema de saúde muito. O deputado Júlio Delgado, da Comissão de Defesa do Consumidor, defende a inclusão do medicamento na lista dos planos de saúde e também do SUS. Nós já temos um projeto de lei, deputada Laura, prontinho para a pauta, para plenário, para a gente resolver a situação. Falta é vontade política. O argumento é falta de recurso. Mas recurso para fundo eleitoral tem, recurso para a saúde não tem. E sendo que o dinheiro é o mesmo, é arrecadação. Um outro problema de saúde também atinge muita gente, mas acaba encoberto pela falta de informação. A Comissão de Seguridade Social chamou a atenção para a DTM, uma disfunção que atinge a mandíbula. Em debate, um problema difícil de falar e ainda pouco esclarecido, mas é fácil entender. DTM é disfunção temporomandibular, é uma disfunção da articulação temporomandibular, são coisas distintas. A articulação é essa articulação que liga a mandíbula ao crânio e que todas as vezes que a gente executa qualquer movimento, ela trabalha. Essa é a estrutura, é a articulação temporomandibular. Pode dar dor de cabeça, dor na face, dor no ouvido, dor no fundo dos olhos, dor na cervical, dificuldade para fazer movimentos, pode até influenciar no zumbido e tontura. De acordo com especialistas ouvidos na Comissão de Seguridade Social e Família, pelo menos 20% da população precisa tratar a DTM, mas a falta de informação é grande. Muitos dentistas nem sabem fazer o diagnóstico da disfunção temporomandibular. Há uma dificuldade de diagnóstico porque os pacientes que têm essas disfunções temporomandibulares tem também outras comorbidades que a gente chama, são outras dores na cabeça, outras situações clínicas que dificultam o diagnóstico. Então, normalmente esses pacientes eles podem ser tratados com um comprimido de aspirina ou com uma cirurgia na TM com a mesma queixa. Muitos tratamentos não tratam, isso gera custo, não só um custo financeiro, mas até um custo psicossocial mesmo para as pessoas, né? Em termos de qualidade de vida, mas essa é uma consequência dessa falta de preparo do dentista clínico, que eu acho extremamente importante, não só focar no especialista para isso. Uma das ações defendidas por especialistas é a capacitação das equipes do SUS. Dentro do programa Brasil Sorridente, hoje que já atende uma população muito grande do país, que era totalmente desassistida há uns tempos atrás, hoje está implementando a cada época novas especialidades. E com certeza essa especialidade que mexe com dor e incomoda o paciente, ela vai ser acatada tão logo, se Deus quiser. É o que a gente espera. É fundamental o diagnóstico, a detecção precoce, o preparo de todos os dentistas para fazer a detecção dessa doença, que pode ensejar custos para o SUS, custos para o plano de saúde. Bom, a gente já falou sobre DTM, sobre lúpus e agora de manhã tem um debate nas comissões que vai tratar de uma outra doença que também preocupa especialistas, preocupa médicos. Quem tem os detalhes é a Mariana Prischitsky. Mariana, é a doença celíaca? Isso, Vera. A Comissão de Seguridade Social e Família vai fazer agora, daqui a pouquinho, uma audiência pública para discutir a importância da criação do Dia Nacional do Celíaco. Nós vamos entrar aqui para conversar um pouco mais, saber um pouco mais sobre o assunto com o pessoal que vai participar dessa audiência pública aqui. Nós estamos com a Elda Regina Leite Galvão de Ávila, que é presidente da Associação das Federações dos Celíacos do Brasil.
Elda, você vai participar daqui a pouquinho, obrigada. Queria primeiro dizer o que é o celíaco para o nosso telespectador e qual que é a importância dessa audiência aqui hoje. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o celíaco é um indivíduo que tem uma deficiência orgânica, né, uma doença autoimune, que é desencadeada pela presença do glúten em sua alimentação. Né? Então, a doença celíaca, na verdade, é uma doença autoimune caracterizada por uma inflamação do intestino delgado que se inicia e que se mantém mediante a presença do glúten na dieta de indivíduos que já são geneticamente suscetíveis e, como consequência disso, acabam tendo uma má absorção de água, de sais minerais, de vitaminas, de nutrientes, podendo levar esse indivíduo a um estado de desnutrição grave e, se não for tratado adequadamente, até a morte. Hoje o tratamento, não existe tratamento, é simplesmente suspender a ingestão de glúten, que é farinha de trigo, centeio, aveia, não é? Isso, na verdade é o único remédio, não existe remédio para a doença celíaca. O único tratamento é a isenção total do glúten da dieta desse paciente por toda a vida dele. E você, como celíaca, qual que é o seu problema, por exemplo, para ir a um supermercado e comprar nos produtos, tem lá os rótulos dizendo contém glúten, não contém glúten. Como é que você consegue fazer sua dieta assim? É confiável o rótulo hoje no Brasil? Olha, nós temos muitos problemas em relação à rotulagem, nós temos problemas em relação a encontrar esses produtos em gôndolas específicas nos supermercados, nós temos dificuldade em comprar esse tipo de alimento por conta do alto custo, né? Então, a dieta do indivíduo celíaco, ela pode ser facilitada se ele resolver utilizar produtos que já são naturalmente isentos de glúten. Então, arroz, feijão, carne, legumes, frutas. No que diz respeito a produtos industrializados, é bem complicado ainda. Agora, por exemplo, arroz com feijão. Tem uma pesquisa mais ou menos recente em Brasília, em self-service, encontraram feijão, farinha de trigo no feijão. A pessoa que vai ao self-service nunca imaginaria isso. Isso. A alimentação fora de casa para celíacos ainda é complicada, né? Por conta da desinformação, da falta de cuidado, da contaminação cruzada que ocorre na maioria dos restaurantes, lanchonetes ou qualquer estabelecimento que comercialize alimentos. Contaminação cruzada é, por exemplo, usar uma colher para mexer uma farinha e usar a mesma colher para fazer um pão de mandioca sem glúten, por exemplo, uma máquina. Isso, nós temos, na verdade, aquela contaminação que muitas vezes nem é intencional, né? Mas ocorre por conta dos alimentos estarem muito próximos, por você usar os mesmos utensílios. Isso para você já é o suficiente para ter um problema? Sim, porque celíacos não são indivíduos quantitativos, são qualitativos, né? Então, por menor que seja a contaminação, ela acaba provocando sinais e sintomas que são indesejáveis no celíaco. E essa discussão aqui hoje de uma criação do Dia Nacional do Celíaco, por que isso? Seria importante chamar a atenção da sociedade para essa doença? É extremamente importante, até porque hoje as pesquisas mostram que 1% da população mundial é celíaca, né? E ainda grande parte dessa população continua sem diagnóstico. Então, a criação do Dia Nacional da Pessoa com Doença Celíaca vem chamar a atenção para isso, né? Fortalecer a necessidade de termos maior informação, tanto no campo da saúde, principalmente na área da saúde, para que sejam feitos diagnósticos mais precisos, precoces, porque hoje nós já temos algumas pesquisas que mostram que o diagnóstico em indivíduo adulto, desde as primeiras manifestações, sinais e sintomas, demora até 10 anos. Nossa, então, realmente obrigada. Boa participação para sua audiência pública aqui. Elda Regina Leite Galvão de Ávila, presidente da Associação das Federações das Associações dos Celíacos no Brasil. Vera, daqui a pouco a gente volta com outro assunto aqui do Corredor. Obrigada, Mariana. A gente fala agora sobre cultura. Foi aprovado em comissão aqui da Câmara o projeto de lei que estende até o ano de 2020 o Vale Cultura. Esse incentivo fiscal dado às empresas garante aos trabalhadores o acesso a bens e serviços culturais. Desde 2013, algumas empresas oferecem um vale de R$ 50 aos seus trabalhadores, que só pode ser usado para comprar produtos ou serviços culturais. Conhecido como Vale Cultura, o programa já beneficiou mais de 500 mil trabalhadores e movimentou a economia em mais de 320 milhões de reais.
As empresas recebem um incentivo fiscal de 1% no imposto de renda, só que esse incentivo pode vencer ainda este ano. Para corrigir o problema, a Comissão de Cultura aprovou a proposta, estendendo a vigência desse incentivo fiscal. O acesso das empresas ao incentivo pode durar mais 3 anos se o projeto de lei em análise na Câmara for aprovado. Segundo especialistas, além de democratizar a cultura, o programa ajuda a economia do país. Na medida em que você alarga os horizontes, qualifica, porque quando você tem acesso à cultura, você agrega muito valor à sua visão de mundo, não é? Então, com isso, tem um rebatimento objetivo na própria roda da economia, além da economia da cultura em si, né? Que tem toda uma dimensão que é preciso ser observada e valorizada. Especialistas e parlamentares defendem a ampliação do programa, aumentando sua divulgação e estendendo o incentivo fiscal a empresas que hoje não são enquadradas. Seria importante ampliá-lo. Esse 1% poderia ser pensado de incentivo fiscal a 2%. Ou talvez, seria interessante, dispensar da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas o acréscimo desse custo que tem a empresa, né, em relação à dedução. Talvez outros estímulos, talvez incluir como critério empresas que não são grandes empresas, outras empresas menores que não sejam empresas que são tributadas em cima do lucro real, mas de outra forma, talvez também trazer esse programa para essas outras. A gente pode pensar em outras formas de dedução, outras formas de incentivo, mas eu acredito que incentivar a cultura nunca é perda, é sempre ganho. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Vamos então para as últimas informações, o que vai ser notícia nas comissões e no plenário da Câmara hoje. Eu começo com a Mariana Prischitsky. Bom, Vera, falando um pouquinho mais da agenda da manhã aqui no corredor das comissões, a Comissão de Legislação Participativa vai promover ao longo de todo o dia aqui no auditório Nereu Ramos um seminário de vereadores de Santa Catarina. A Comissão de Viação e Transporte faz daqui a pouquinho uma audiência pública para discutir a criação do Dia Nacional de Mobilização em memória das vítimas de trânsito. Além disso, tem audiência pública também na Comissão de Educação, que hoje discute a educação para a formação ética e de valores. À tarde, alguns destaques. A Comissão de Orçamento pode votar o projeto que altera as metas fiscais do orçamento do governo, do orçamento da União para esse ano 2017 e para 2018, prevendo esse rombo, déficit de 159 bilhões de reais. A Comissão de Meio Ambiente vai receber mais uma vez o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, para falar da COP22, Marrakech e contribuição nacional determinada, assumida pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris. E também tem marcado para hoje à tarde uma reunião da Comissão da Reforma Política que discute a regulamentação na proposta de emenda à Constituição da Reforma Política e pode tratar de assuntos como detalhes do fundo eleitoral e alguns outros assuntos incluídos na regulamentação dessa proposta, sendo que essa comissão de hoje à tarde também é relatada pelo deputado Vicente Cândido. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia. Vamos para os últimos destaques, então, do plenário e do Salão Verde com a Carol Nogueira. Vera, nesse momento acontece uma sessão solene lá no plenário em homenagem aos 300 anos, ao aniversário de 300 anos da cidade de Oeiras, no estado do Piauí. A sessão extraordinária está marcada para 13h. A gente viu mais cedo que existem alguns itens na pauta, 2 propostas de emenda à Constituição sobre a reforma política podem ser analisadas. Na pauta, oficialmente nesse momento, apenas uma dessas PECs está lá contando da pauta, que é a PEC 77, que trata aí do sistema de votação para deputados e vereadores, do chamado distrito, e também a criação de um fundo público para o financiamento de campanhas. E, além dessa PEC, na pauta está também a medida provisória 777, que trata aí da mudança na taxa cobrada nos empréstimos concedidos pelo BNDES. Pode ser votado também a outra medida provisória que trata do novo refis e a outra PEC, que foi aprovada na semana passada na comissão especial, que pode chegar também ao plenário para discussão e votação, a outra PEC da reforma política. Essa trata do fim das coligações e a criação de uma cláusula de desempenho para os partidos. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você também.
E nesta edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário deve retomar a análise da reforma política. Comissão Mista de Orçamento debate a revisão da meta fiscal do governo. Fornecimento de remédio que trata o lúpus foi tema de debate na Comissão de Defesa do Consumidor. Aprovado o projeto que estende até 2020 o Vale Cultura, o incentivo dado às empresas que garantem aos trabalhadores o acesso a serviços culturais. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. Hoje é terça-feira, 29 de agosto. Neste momento, em Brasília, 9 horas e 36 minutos. Para você, um ótimo dia.